Voltei do mercado 10 minutos mais cedo, e não reconheci a minha própria casa. Sabe aquela rotina que a gente tem, aquela que te dá um conforto estranho, uma sensação quase tântrica de que tudo está no seu devido lugar, que o universo segue um script previsível e gentil. Pois é, a minha vida, a vida de Sofia, era exatamente assim. Eu a construí com esmero, tijolo por tijolo, ritual por ritual. Todos os sábados, pontualmente às 9 horas da manhã, era o meu momento sagrado, eu saía para o mercado. Não que precisasse de tanta coisa, a geladeira raramente estava vazia, mas era o meu ritual inquestionável. Minha terapia silenciosa, meu momento de respirar ar fresco na rua, de observar a mudança sutil das estações nas árvores, e de, claro, escolher os melhores tomates. Uma arte que eu dominava com a precisão de um cirurgião. Morava numa casa aconchegante, dessas que parecem abraçar a gente quando a gente entra, com paredes que sussurravam histórias e cantos que guardavam segredos felizes. Pequena em tamanho, mas imensa em significado, cheia de memórias tangíveis e intangíveis. E com o cheiro inconfundível de incenso de lavanda que eu acendia religiosamente todas as manhãs, para purificar o ambiente e a alma. Meu marido, o Gabriel, um eterno dorminhoco por natureza e vocação, ficava na cama, aproveitando a manhã de folga como um urso hibernando. Eu sempre voltava por volta das 10h15 e ele, invariavelmente, estaria na cozinha com o café recém-passado, o aroma inebriante se misturando ao da lavanda, lendo o jornal do dia, as notícias do mundo servidas junto com a torrada. Uma cena tão comum, tão nossa, que se tornou a base da minha existência, a âncora da minha sanidade. Mas naquele sábado em particular, a fila do caixa estava estranhamente pequena, quase milagrosamente vazia. Não havia nenhuma daquelas senhoras com o troco contado em centavos, nem o carrinho entupido de produtos que faziam a esteira gemer. As compras foram rápidas, eficientes, quase etéreas. Inesperadamente, terminei tudo uns 10 minutos mais cedo do que o habitual, um ganho de tempo precioso, raro. Que sorte! Pensei com um sorriso leve, imaginando o Gabriel surpreso por eu ter batido a porta antes do previsto. Talvez com uma piada pronta sobre a minha eficiência repentina. O sol estava gostoso, beijando minha pele, o céu azul sem uma nuvem sequer. Um dia perfeito para uma pequena, mas bem-vinda, quebra na rotina. Dirigi os poucos quarteirões até em casa, o Honda antigo ronronando suavemente, cantarolando uma música pop que tocava no rádio. Tudo parecia perfeitamente normal, cada detalhe alinhado, até o momento em que virei a esquina da minha rua. Foi quando eu vi minha casa, ou o que parecia ser minha casa. A princípio, meu cérebro, condicionado por anos de repetição, registrou a fachada familiar, o telhado vermelho vibrante, a pequena roseira trepadeira na lateral que eu cuidava com tanto carinho. Mas algo estava diferente. Não era uma mudança brusca, óbvia, daquelas que te fazem esfregar os olhos e questionar a própria visão. Era sutil, quase imperceptível, como uma nota desafinada em uma sinfonia perfeita. Aquele tipo de coisa que a gente nota de rabo de olho, um vislumbre rápido, mas que a mente tenta justificar, racionalizar, encaixar numa explicação lógica. A primeira coisa que me chamou a atenção, que fez um sino de alerta soar baixinho na minha cabeça, foi o vaso de plantas na varanda. O meu era de cerâmica azul, de um azul profundo, com umas ranhuras feitas à mão por um artesão local que eu admirava. Aquele ali era de um tom terroso, liso, sem nenhum detalhe, de uma simplicidade que beirava o genérico. Estranho, pensei, uma pequena ruga se formando na minha testa. Será que o Gabriel resolveu trocar o vaso? Mas ele odeia mexer com terra, diz que suas mãos são feitas para o teclado e não para o jardim. Ignorei o pensamento, atribuindo a minha pressa incomum ou a uma distração boba, um lapso de memória. Estacionei o carro na minha vaga de sempre, tirei as sacolas do porta-malas, o peso das compras uma familiaridade bem-vinda, e subi os 2 degraus de concreto da entrada. Foi ali, na soleira da porta, que a sensação de estranhamento se intensificou, tornando-se mais concreta, mais palpável. O meu capacho. Aquele que o Gabriel tinha me dado de presente no nosso primeiro aniversário de casamento, com a frase lar doce lar bordada em letras tortas, desproporcionais. Com o charme rústico e artesanal que eu adorava. Ele não estava ali. Em seu lugar, um capacho novo, moderno, com listras geométricas em tons de cinza e branco, de um design que beirava o corporativo. Definitivamente o Gabriel não trocaria o capacho. Ele sabe o quanto eu gosto daquele, o quanto ele significa para mim. Minha testa franziu em confusão, e um arrepio frio percorreu minha espinha, ignorando o sol que ainda batia forte e quente na minha nuca. Olhei para a casa ao lado, a do Sr. Jorge, para a outra, a da família Silva, para os vizinhos mais distantes. Não, era a minha casa.
O número na parede, em relevo de bronze, era o meu. As plantas do jardim, que eu cultivava com esmero, eram as mesmas. A caixa de correio enferrujada com o nosso sobrenome gravado com orgulho estava lá, intocada. Mas a sensação de familiaridade estava se desintegrando, dando lugar a uma inquietante sensação de desconhecimento. Minhas mãos estavam levemente trêmulas quando eu peguei a chave na bolsa. Uma chave antiga de latão com um formato peculiar na ponta, que eu já sabia encaixar no escuro. O Gabriel vivia me dizendo para trocar, que era mais fácil usar a digital que ele instalou, mas eu gostava do toque tradicional, do ritual de usar a chave. Encaixei a chave na fechadura. Girou suavemente, com um clique familiar, um som que acalmou brevemente meus nervos. Ok, então é a minha casa, respirei aliviada, um suspiro que eu nem sabia que estava segurando. Mas o alívio durou pouco. A maçaneta, essa sim, estava diferente. A minha era pesada de bronze, com um certo jogo, um pequeno barulhinho metálico característico. Esta era leve, de um metal prateado e reluzente, quase sem peso. Abri a porta, e o cheiro me atingiu como um soco. Não era lavanda. Não era o aroma acolhedor da minha casa. Era um perfume doce, enjoativo de baunilha e canela. O cheiro de um aromatizador de ambientes que eu detestava com todas as minhas forças, que me dava dor de cabeça. Meus olhos se arregalaram em descrença. A entrada. Minha entrada. As paredes que eu tinha pintado de um tom bege claro, caloroso e acolhedor, agora eram de um cinza frio, quase azulado, que parecia absorver a luz em vez de refleti-la. O cabideiro de madeira escura, entalhado à mão, que ficava logo à direita, com os casacos do Gabriel pendurados desajeitadamente, não estava lá. No lugar, uma estante fina de metal com alguns objetos de decoração minimalistas, totalmente fora do nosso estilo, de um design impessoal. Um vaso branco com flores secas e poeirentas onde antes havia uma pequena pintura abstrata que eu mesma fiz, cheia de cores vibrantes. Que brincadeira é essa? É algum tipo de programa de reforma surpresa? Mas o Gabriel nem, ele jamais faria isso sem me consultar, murmurei, sentindo um pânico crescente apertar meu peito, me roubar o ar. Larguei as sacolas do mercado no chão, o som dos vegetais rolando e das garrafas batendo me parecendo estranhamente distante, abafado, como se eu estivesse submersa. Comecei a andar pela casa, um passo de cada vez, como se estivesse pisando em campo minado, esperando que a qualquer momento alguém surgisse rindo e gritando pegadinha, com câmeras escondidas. Mas não havia risadas. Só o silêncio denso e aterrorizante de algo fundamentalmente errado, de uma realidade que se torcia diante dos meus olhos. A sala de estar. O meu sofá cor de vinho, macio e convidativo, onde eu passava horas lendo, foi substituído por um modelo reto, em um tom de cinza chumbo, duro, com almofadas geometricamente arrumadas sem um único vinco. As cortinas, antes floridas e leves que deixavam o sol filtrar, eram agora pesadas, de um tecido escuro e espesso, bloqueando a luz natural. Minha estante de livros, abarrotada de romances e obras de arte, organizada por cores e tamanhos, sumiu. No lugar, uma televisão enorme, que ocupava quase toda a parede, e umas poucas revistas sobre design de interiores, sobre carros de luxo. O tapete persa que o Gabriel herdou da avó, que tanto combinava com o sofá e contava histórias em seus desenhos, tinha desaparecido, trocado por um carpete liso, sem vida, de uma cor indefinida. As fotos nas paredes. Onde estavam as nossas fotos? As fotos do nosso casamento, do nosso dia mais feliz, das nossas viagens, da gente sorrindo, abraçados, vivendo? Não havia uma única foto minha nem do Gabriel. No lugar, pinturas modernas, abstratas, frias e impessoais, como se a vida tivesse sido arrancada daquelas paredes. Meu coração martelava no meu peito como um tambor de guerra, tão forte que achei que ele podia saltar para fora. Eu estava suando frio, meu cabelo grudado na testa. Não era uma brincadeira. Não podia ser. Era real. Essa não era a minha casa. Mas como? O número da porta. Minha chave. O jardim. Tudo lá fora na rua dizia que sim, era a minha casa, a casa onde eu vivia há anos. Mas tudo aqui dentro gritava o contrário. Gritava com uma voz aguda e desesperada. Corri para a cozinha. Era um layout idêntico ao meu, sim, mas os armários, que eram de madeira clara e tinham marcas de uso, agora eram brancos e brilhantes, imaculados. A geladeira, antes preta e com imãs de geladeira de todos os lugares que visitamos, era inox, sem nenhum ornamento. Minha coleção de canecas divertidas que enfeitava uma prateleira aberta, cada uma com uma história, não estava lá. No lugar, xícaras brancas, todas iguais, organizadas milimetricamente. A cafeteira era de outra marca, de outro modelo, de outro mundo.
O pânico se transformou em desespero puro, em terror visceral. Subi as escadas correndo, quase tropeçando nos degraus que pareciam ter uma textura diferente, que faziam um rangido que não era o meu. Meu quarto. O santuário. A porta do quarto, antes branca e com um pequeno arranhão do nosso gato que eu nem tinha mais, era cinza. Abri. O cheiro de baunilha e canela era ainda mais forte ali, me sufocando, me irritando, me dando ânsia de vômito. A cama era a mesma no mesmo lugar, mas o edredom, que era colorido e vibrante, com a colcha que minha avó tinha bordado, era agora de um bege sem graça, insípido. As mesinhas de cabeceira, que o Gabriel tinha reformado para mim com tanto carinho, eram outras. Minha caixa de joias, um presente da minha avó, que ficava ali, com suas pérolas e recordações, não estava lá. Olhei para a parede, esperando ver nossa foto de casamento, aquela que o Gabriel me carregava na praia, sorrindo para o sol, para a vida, para o nosso futuro. Mas não. No lugar, uma foto de outro casal. Um homem e uma mulher que eu nunca tinha visto na vida, com sorrisos idênticos aos nossos, na mesma praia, na mesma pose, quase. E eles tinham anéis de casamento nas mãos, brilhando, alianças que não eram as nossas. Minha cabeça girou, o mundo ao meu redor rodopiou. Eu precisava do Gabriel. Precisa acordá-lo, fazê-lo ver isso, provar que eu não estava louca, que a minha sanidade ainda estava intacta. Corri para a lateral da cama, onde ele sempre dormia, onde sua cabeça repousava todas as noites. Mas a pessoa deitada ali não era o Gabriel. Era um homem que eu nunca tinha visto antes. Cabelos escuros despenteados, barba por fazer, o rosto virado para o outro lado, dormindo profundamente. Meu coração parou. Literalmente. O ar sumiu dos meus pulmões. Eu não conseguia respirar, sentia meu peito se comprimir, meus órgãos se apertarem. Naquele momento ouvi um barulho vindo do andar de baixo. Vozes, baixas, indistintas, abafadas, mas vozes humanas. Duas vozes. Um homem e uma mulher. Eram eles. Os donos desta casa que era minha. Meus olhos se fixaram na porta do guarda-roupa, a única coisa que parecia estar no lugar certo. O mesmo modelo do meu, com o mesmo puxador de metal. Abri e me enfiei lá dentro, entre roupas que não me pertenciam, o cheiro de um perfume masculino desconhecido se misturando a um floral feminino, me sufocando, me nauseando. Eu tremia incontrolavelmente, tentando fazer o mínimo de barulho possível, rezando para que não me encontrassem, para que não me descobrissem. Eu não conseguia pensar, não conseguia raciocinar. Medo, puro e avassalador, frio e pegajoso. As vozes subiram as escadas. Passos no corredor, lentos, hesitantes, como se estivessem procurando algo. Meu coração batia tão forte que eu achei que eles podiam ouvir que o som me entregaria. A porta do quarto se abriu. Amor, você viu meu relógio? A voz feminina perguntou. Era uma voz doce, familiar de alguma forma, um timbre que parecia ecoar em uma parte distante da minha memória, mas não era a minha. Deve estar na comoda, Luana respondeu a voz masculina. Não era o Gabriel. A voz dele era mais grave, mais rouca. Você não lembra onde colocou, como sempre. Ah, é verdade. Distraída, eu. Aquele projeto no trabalho está me deixando louca, Luana disse, e eu a ouvi se movimentando pelo quarto, os sapatos batendo no chão. Mas amanhã o pintor vem, né? Não aguento mais essa cor cinza chumbo. Fico com a sensação de estar em um caixão, é tão deprimente. Sim, amor. Ele confirmou. Vamos finalmente ter aquele verde menta que você queria, que vai iluminar o ambiente, ele disse, e eu ouvi o som inumano de um beijo. Um beijo íntimo, familiar, com um estalo inconfundível, mas que não era para mim, que não pertencia a mim. Meu Deus! Eles estavam falando da minha casa. Da minha casa que agora era a deles. Eles planejavam pintar a parede que eu tanto gostava de bege, do meu tom favorito. Eles estavam vivendo a vida que era para ser a minha, uma vida paralela, roubada. Os 10 minutos mais cedo. O que aconteceu? Eu estava em outra dimensão? Tinha batido a cabeça no mercado e estava em coma? A paranoia me invadiu com uma força esmagadora, sufocante. Minha mente tentou achar uma explicação lógica, tentou desesperadamente costurar os retalhos da minha sanidade. Roubo? Não, era elaborado demais para um roubo, complexo demais. Alguém invadiu minha casa, trocou tudo, o marido, as fotos, os móveis, as cores, os cheiros. Isso não era um roubo. Era uma apropriação. Uma substituição. Era como se tivessem apagado a minha existência dali e colocado a deles no lugar, como se eu nunca tivesse existido, como se fosse um erro na matriz da realidade. Eu estava num dilema terrível. Sair dali, confrontar? E dizer o quê? Com licença, essa é a minha casa e esse é o meu marido? Eles me chamariam de louca ou pior, de intrusa, e me entregariam à polícia. A outra opção era ficar, observar, tentar entender.
Mas o terror era sufocante, paralisante. De repente a voz feminina se aproximou do guarda-roupa, a porta rangeu suavemente. Querido, você não viu meu vestido azul que eu ia usar hoje? Acho que deixei aqui atrás, talvez tenha caído. Meu sangue gelou. Ela ia abrir. Ia me encontrar. Meu corpo todo paralisou, o ar preso nos pulmões. Eu não conseguia sequer tremer, de tão petrificada que estava. A maçaneta do guarda-roupa girou. Eu fechei os olhos com força, esperando o grito, o choque, a confusão que se seguiria. Mas o grito não veio. Ah, achei. Estava no outro lado, pendurado com as blusas, ela disse, com a voz levemente abafada, como se estivesse revirando roupas. Ouvi a porta do guarda-roupa se fechar de novo, um som que ecoou no meu ouvido. Ela não abriu a minha porta. Abriu a dela. Mas elas eram as mesmas portas. Isso não fazia sentido nenhum, era uma anomalia, um paradoxo. Respirei uma lufada de ar que parecia rasgar minha garganta, arranhar minhas entranhas. O que estava acontecendo? Eu precisava sair dali. Precisava de um espelho. Precisava ver o meu rosto, o rosto que eu conhecia, o rosto que era meu. Quando as vozes se afastaram novamente, descendo as escadas, suas palavras se tornando indistintas no ar, eu saí do guarda-roupa, minhas pernas fracas como gelatina. A primeira coisa que fiz foi correr para o espelho do banheiro. O meu banheiro. As cores diferentes, os azulejos que eram iguais, mas que agora eram brancos e impessoais. Olhei para o reflexo. E não era eu. A mulher no espelho tinha cabelos mais escuros, um corte diferente, mais moderno, mais curto, os olhos que sim, eram azuis como os meus, mas com uma intensidade diferente, quase triste, quase vazia. As rugas finas e sutis eram em lugares que eu não tinha, indicando uma vida diferente, um caminho diferente. Meu nariz era um pouco mais fino, a ponta mais arrebitada. Ela usava brincos que não eram os meus, umas argolas grandes e douradas. E mais importante, no dedo anelar da mão esquerda, brilhava uma aliança dourada que não era minha, que não tinha a nossa gravação secreta. Não era eu, mas era parecido. Muito parecido. Como um desenho que deu errado, uma cópia mal feita, uma versão distorcida de mim mesma. Meu cérebro estava em colapso. Comecei a tatear o meu rosto, tentando sentir as minhas próprias feições, as minhas próprias imperfeições. A mulher no espelho fez o mesmo, seus dedos traçando os mesmos contornos. Mas quando eu olhei para as minhas mãos não eram as mãos do reflexo. As minhas mãos eram as minhas, com as pequenas cicatrizes da cozinha, com as manchas de tinta dos meus projetos de arte. Mas o meu rosto não era o meu. Eu era uma estranha em minha própria pele. O choque foi tão grande que eu quase desmaiei. A tontura me atingiu como uma onda. Encostei-me na parede fria tentando me orientar, tentando me firmar. Se o meu rosto não era o meu, e aquela não era a minha casa, quem era eu? E onde eu estava? Em que realidade eu havia caído? Peguei meu celular no bolso da calça. O meu celular, o meu papel de parede, a foto do Gabriel e eu em Veneza sorrindo e felizes, estava lá. Os meus aplicativos. Abri a lista de contatos. Procurei pelo nome do Gabriel. Liguei. O telefone tocou. 1, 2, 3 vezes. Cada toque um martírio. E uma voz atendeu. Não era o Gabriel. Alô? Era uma voz masculina, jovial, mas estranha. Gabriel? Eu perguntei, a voz embargada, mal reconhecendo o som que saía da minha garganta, tão rouca e fraca. Quem fala? O homem perguntou, a voz dele se alterando, de curiosa para desconfiada para irritada. Sou eu. Sofia. Onde está o Gabriel? Eu insisti, o desespero me dominando, a urgência me consumindo. Senhora, acho que a senhora descou o número errado. Não conheço nenhum Gabriel. E meu nome é Lucas, ele disse, com uma ponta de irritação, quase raiva. Por favor, não ligue mais, estou ocupado. E desligou, bruscamente. O telefone escorregou da minha mão, caindo no chão com um baque surdo, mas eu nem ouvi. Eu não existia mais ali. Não havia Gabriel. Não havia a minha vida. Eu estava presa. Em uma realidade paralela? Em uma loucura que eu nunca pensei que fosse minha, que me pertencia. Eu era um fantasma, uma sombra, uma anomalia. O barulho do meu celular caindo pareceu atrair a atenção do casal lá embaixo. Ouvi passos se aproximando da escada novamente. Eu tinha que sair dali. Agora. Não havia tempo para pensar. Corri para a janela do banheiro, a única que parecia familiar, a única que me dava uma chance de escapar. Abri e olhei para o quintal. O meu quintal. A churrasqueira de tijolos que o Gabriel construiu com tanto esforço estava lá. As cadeiras de balanço que nós compramos juntos. O pequeno canteiro de temperos que eu cultivava. Tudo exatamente como eu deixei. Era minha casa. Lá fora sim. Mas aqui dentro não. Era um paradoxo visual.
uma contradição gritante. Sem pensar duas vezes, sem raciocinar o perigo, pulei da janela. Não era alto, uns 2,5 metros, mas o impacto na grama fofa me fez cambalear, me arranhando um pouco nas roseiras que contornavam a parede. Mas a adrenalina me impulsionava para frente. Corri sem olhar para trás, sem pegar as sacolas do mercado que ainda estavam caídas na entrada, sem me importar com o que o casal de Luana e Lucas pensaria de uma mulher histérica pulando da janela deles, descalça. Corri para a rua. A minha rua. As árvores eram as mesmas, seus galhos se estendendo como braços. Os carros dos vizinhos eram os mesmos, estacionados nas mesmas vagas. A casa da Dona Alice, a fofoqueira da esquina, estava ali, com as cortinas fechadas como sempre, observando o mundo em segredo. Olhei para minha casa, a casa da qual eu acabara de fugir, a casa onde meu rosto não era meu. E depois olhei para o lado, para a minha casa, e lá estava ela. A fachada familiar, o telhado vermelho, o vaso de cerâmica azul na varanda, o capacho com o lar doce lar bordado na porta. Minha casa, a que eu conhecia, a que eu tinha deixado 10 minutos antes. Como se nada tivesse acontecido, como se eu tivesse imaginado tudo. Parei ofegante, as mãos nos joelhos, tentando recuperar o fôlego, o coração ainda batendo a mil, descompassado. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto, misturadas com o suor e a poeira da rua. Lentamente eu me virei, e olhei para a casa. E depois olhei de novo, com mais atenção, com uma nova perspectiva. E lá estava ela, perfeita, exatamente como eu a havia deixado. Imaculada. Com passos hesitantes como se estivesse andando sobre cacos de vidro invisíveis, pisando em uma linha tênue entre duas realidades, me aproximei. Toquei o vaso azul. Sim, eram as minhas ranhuras. O capacho. Passei a mão sobre as letras tortas. Era o meu capacho. Minha chave. Encaixei na fechadura. Girou. O clique. A maçaneta de bronze pesada e com o jogo que eu conhecia. Abri a porta. O cheiro de lavanda me abraçou, um alívio líquido, um bálsamo para minha alma atormentada. O cabideiro de madeira escura à direita, com os casacos do Gabriel. Minha pintura abstrata. Meu sofá cor de vinho. Meu tapete persa. Minha estante de livros. Minhas fotos nas paredes. A minha coleção de canecas divertidas. A geladeira preta. Meu quarto. O edredom colorido e vibrante. Nossas fotos. Tudo, absolutamente tudo, estava no seu devido lugar. O Gabriel estava na cozinha com o café pronto, lendo o jornal, exatamente como eu havia previsto, como eu o havia deixado. Sofia, meu amor, que rápido. O café está fresquinho. A fila estava vazia hoje? Ele perguntou, o sorriso familiar nos lábios, a voz calma e acolhedora, sem saber do inferno que eu acabara de atravessar. Eu não consegui responder. Não conseguia formular as palavras. Apenas o abracei com todas as minhas forças, um abraço desesperado, possessivo, como se ele pudesse desaparecer a qualquer momento. As sacolas do mercado, esquecidas no chão da entrada, o conteúdo espalhado, as frutas rolando. Ele me segurou confuso, sentindo meus tremores, minha respiração ofegante. O que foi, meu amor? Aconteceu alguma coisa? Você está pálida. Eu não podia contar a ele. Não havia palavras para descrever o terror que senti, o limbo entre realidades, a perda momentânea da minha própria identidade. Como explicar que por 10 minutos eu não reconheci a minha própria vida? Que o meu lar foi invadido por uma versão ligeiramente alterada da minha própria existência? Que eu vi um rosto no espelho que era e não era o meu? Que o telefone do meu marido me conectou a um estranho? Ele acharia que eu tinha enlouquecido. E talvez eu tivesse. Olhei para ele, para o meu Gabriel, para o meu lar. Parecia tudo normal. Mas eu sabia. Eu sabia que por um instante, aquela casa não era minha. E aquele medo, aquela certeza de que a realidade é mais frágil do que imaginamos, que as fronteiras podem se borrar, nunca mais me abandonou. Ele se instalou na minha alma, como um hóspede indesejado. Agora, toda vez que saio para o mercado, ou mesmo que viro a esquina da minha rua, um pavor silencioso me envolve, uma ansiedade gélida. Eu olho para o vaso de plantas, para o capacho, para a fachada, procurando por qualquer pequeno desvio, qualquer sinal de que as coisas não são como deveriam ser, de que a outra casa, a outra vida está espreitando. E quando abro a porta, a primeira coisa que faço é inspirar profundamente, para sentir o cheiro de lavanda, o cheiro da minha casa, o cheiro da minha vida. E por um breve segundo, eu questiono tudo. Eu questiono se o que vejo é real, ou se estou apenas em mais um intervalo de 10 minutos, onde a realidade se recusa a me reconhecer, onde eu sou uma intrusa na minha própria existência. E eu, infelizmente, já não confio tanto em mim. O espelho se tornou um inimigo. Cada reflexo, uma ameaça.
E o tic-tac do relógio, que antes me trazia conforto, agora me lembra que o tempo, e talvez a realidade, podem se curvar e se torcer a qualquer instante, me jogando de volta naquele pesadelo de olhos abertos.